O nosso papo de hoje é com o Dr. José Martins, Dr. Cláudio Eduardo, eles que comandam um centro único do país, referência no atendimento a transgêneros, fica em Blumenau, Santa Catarina. Vou conversar um pouquinho com eles para entender. Tudo bem? Obrigada, né, pela entrevista. Bem, como vai? Como vai? Dr. José Martins, queria primeiro que a gente explicasse, assim, né, o que é feito no centro, né, desde o atendimento inicial até a cirurgia de mudança de sexo efetivamente, é isso? Sim. O nosso centro existe há quase 4 anos e nós tratamos desde pacientes homem para mulher, quanto mulher para homem. No homem para mulher, nós fazemos desde o transplante capilar, mudança da linha do cabelo, cirurgia de feminização facial, né, que são cirurgias craniofaciais, passando por cirurgias corporais, prótese de mama e finalizando com a cirurgia de redesignação sexual. Que é a mudança de sexo, propriamente dita. Exato. Que não é a mais procurada, né? Acho que as pessoas às vezes têm dúvidas e curiosidades com relação a isso. Na verdade, não é o que todo transgênero procura a mudança de sexo. Não. Em média, cerca de 10% mais ou menos dos pacientes que fazem cirurgias diversas, elas finalizam com a cirurgia de redesignação sexual. Apenas 10%. E nos pacientes que são mulheres e vão se transformar em homens, basicamente a cirurgia é a cirurgia de mastectomia, que é a retirada das mamas, porque a testosterona é um hormônio muito potente. Então as modificações, as mudanças acabam ficando a cargo de um hormônio e a gente finaliza só fazendo uma mastectomia. Vocês inclusive trabalham juntos, eu acho que isso é uma coisa bem curiosa, né, Dr. Cláudio? Operam ao mesmo tempo, enquanto um está mais focado ali na transformação facial, o outro na transformação corporal. Isso imagino que seja também um ganho para o paciente, que não fica tanto tempo nessa mesa de cirurgia, é isso? Sim, exatamente, porque são feitos por vezes 2 procedimentos concomitantemente, né? E o tempo cirúrgico ele diminui consequentemente, né? Do que se fosse fazer em tempos separados. Com isso, o tempo da anestesia diminui, enfim, a evolução do pós-operatório é uma evolução mais benéfica para o paciente, né? Então, na realidade, acaba todo mundo ganhando, né? O paciente ganha com isso e a equipe ganha também, né, no sentido do benefício, né? A gente vê muitas histórias sempre da Tailândia como uma referência onde as pessoas buscam, né, esse tipo de transformação, enfim, e hoje a gente vê que Blumenau virou uma referência também. Vocês recebem pacientes vindos da Europa, enfim, de várias regiões do planeta, é isso? Sim. Hoje a gente acabou virando referência para pacientes que vêm da Europa, pacientes da América do Sul, pacientes do Canadá, Estados Unidos, mas assim, o nosso nome é mais forte na Europa, né? Itália, França, Espanha, já operamos Emirados Árabes, já operamos Grécia, Irlanda. Então elas se deslocam até Blumenau, por Blumenau ser uma cidade basicamente de cultura europeia, uma cidade que difere um pouco do restante do nosso país, até pela própria segurança, porque o nosso país tem alguns históricos de assassinatos de transgêneros, de ser um pouco hostil com esse tipo de paciente. Então, um dos nossos diferenciais é justamente esse, fazer com que o paciente se sinta, né, dentro da Europa, um pedacinho da Europa em Blumenau. Então, nós temos todo o cuidado que varia desde do transporte dentro da cidade, a gente fornece alimentação, nós fornecemos um ambiente exclusivo para esse paciente. Então, assim, a hora que ela chega no Brasil e ela para em Blumenau, ela fica sob os nossos cuidados por 7, 8, 10 dias, que é o tempo necessário. Então ela se sente muito confortável, muito segura com relação a isso. Esse primeiro contato é feito pela internet? Como é que funciona, assim, por exemplo, uma paciente da Europa, né? Sim. Então, assim, como nós temos um nome muito forte na Europa, através de redes sociais, através de e-mail, elas entram em contato com a gente. Então elas enviam fotos iniciais, lógico que nós não fazemos consultas por internet, até porque o Conselho Federal de Medicina não permite isso. Então o que nós fazemos é uma orientação de quais procedimentos ela poderia fazer, e ela chega um dia antes da cirurgia, nós fazemos todas as medições, fotografias, os exames, elas já chegam da Europa com os exames prontos, então nós temos um protocolo de exames, a gente envia esse protocolo, elas fazem tudo lá, então elas chegam já para a cirurgia. E depois da cirurgia, um tempo de 7 a 10 dias mais ou menos, se ela vai fazer só face, ou se ela vai fazer face e corpo, depende muito do que ela pretende fazer. A gente acompanhou nesse fim de semana o final da novela A Força do Querer, que trouxe muito o debate sobre a questão dos transgêneros, né? Vocês acreditam que a novela conseguiu retratar
com a personagem da Ivana, que se transformou em Ivan, enfim, os dilemas, assim, né, o preconceito sofrido por essas pessoas? Sim, não tem dúvida que sim. Nós temos, assim, nesses 4 anos, nós temos muitas histórias bonitas, sabe? Nós atendemos mais pacientes, homens que se transformam em mulheres, né? Mais M2F que nós chamamos, né? Mas certamente assim, a novela conseguiu retratar um pouco desse universo. Assim. Lógico, cada história é única, né? Nós temos pacientes que são médicos, que se transformaram aos 30 e poucos anos de idade. Nós temos pacientes, nós operamos recentemente um paciente com cargo muito importante dentro do direito, casada com 3 filhos, que se transformou agora. Então, nós temos pacientes de 50 e poucos anos que resolveu se transformar nessa época da vida. Então, assim, nós temos assim Dá para escrever um livro, né, Cláudia? Vários livros, né? Cada história já é história, um livro, Então, assim, né? cada história é única. O fato é que ainda, infelizmente, a maioria ela é cercada por preconceito, a maioria é cercada por desinformação. Eu acho que essa novela ela veio ajudar nesse sentido. A informação, que é o que nós precisamos. E a gente conversava aqui um pouco antes, né, da entrevista propriamente dita sobre a questão da rejeição, da disforia sexual, né? Isso acontece com todos os pacientes? Todos eles apresentam, né, o transgênero, uma rejeição enfim, aquele órgão sexual com que nasceu? Ou cada um tem as suas particularidades, né? Teoricamente, o paciente transgênero ele é um paciente com uma diversidade de gênero, né? Nem todo paciente transgênero ele é um paciente disfórico. O que é uma disforia? Disforia é um mal-estar, é um estresse, é um sofrimento que o paciente tem ao se perceber que o corpo não bate com a mente. É mais ou menos isso. Só que, teoricamente, nem todo paciente sente isso. Na prática, a gente observa que aí 90% dos pacientes, em alguma fase da sua vida, ele vai inclinar para a cirurgia. Ele inicia com o tratamento hormonal, isso é importante que a gente fale, que o hormônio ele é fundamental, tanto da transformação masculina quanto feminina, porque ele é que vai iniciar todo o processo, ele é que vai mudar a textura muscular, a pele, a distribuição de pelo, a distribuição de gordura corporal. Então o hormônio ele tem o papel inicial. Não é assim da noite para o dia chegar na clínica e quer me transformar. Não. Tem todo um processo. A gente até rejeita isso, né, Cláudia? Sim. A gente rejeita pacientes que vêm já para poder operar. A gente sentou e definiu, não existe um protocolo mundial para isso. A maioria dos nossos procedimentos ela é guiada por uma associação internacional. Então, passou o tempo de se tratar paciente transgênero de qualquer jeito. Então, da década de 80 para cá, muita coisa mudou. As pacientes se injetavam, ia em qualquer médico, se fazia qualquer tipo de procedimento. Hoje não. Hoje a gente é guiado, pautado nossa transformação em cima de uma guia internacional. Então, mas com relação à época de transformação, não existe uma guia para isso. Então nós sentamos e definimos um protocolo da seguinte forma: o paciente tem que viver há pelo menos 1 ano no gênero. Então assim, a Camille precisa viver como Camille há pelo menos 1 ano. Ou seja, socialmente, no âmbito familiar, para que você tenha uma experiência de aceitação ou não. E até para não ter um arrependimento depois. Exato. Tem algum caso assim de arrependimento? Nós temos um caso. Nós temos um caso sim, de um paciente de 18 anos de idade, emancipado, trazido pelos avós, ainda com nome masculino, que não vivia totalmente full time como feminino. Nós acabamos abraçando a ideia com muito cuidado. E o paciente desapareceu e nós encontramos depois de um tempo na internet com cabelos cortados e com uma aparência mais masculina. Mas o paciente, em princípio, estava integrado socialmente, entendeu? Mas a gente prefere operar pacientes, a gente tem por regra operar pacientes que há 1 ano estejam vivendo assim. Porque como a transformação ela é irreversível ou parcialmente reversível, a gente não pode... A medicina é para todos. Sim. Então a medicina ela não pode prejudicar um paciente. Então a gente tem esse tipo de pensamento. E tem algum acompanhamento pós-cirúrgico? Essas pessoas que fazem a transformação, tal, elas precisam de algum acompanhamento depois? Como é que funciona isso? Sim, nós temos acompanhamentos de acordo com cada procedimento. Sim. Mas a nossa clínica ela é uma clínica cirúrgica. Nós não damos o apoio psicológico, psiquiátrico. Existem procedimentos, como a redesignação sexual, que necessariamente
o paciente tem que ter vindo de um tratamento, de um acompanhamento de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, e tem que ter um laudo para essa cirurgia. Então, um laudo não é só atestando a transexualidade, mas transexualidade com rejeição do pênis. Porque você pode ser um transexual e ter uma boa relação com o seu pênis, ter uma orientação sexual que você faça uso do pênis. Agora existem transexuais com rejeição desse órgão. Esse paciente tem indicação para cirurgia de redesignação sexual. São muitas particularidades sim. de cada caso. Sim. Algum caso, sim, que a gente possa contar sem citar nomes, vocês já falaram alguns, mas que chamou a atenção, assim, de vocês? Sim, nós temos alguns casos bem interessantes, né, Cláudio? Nós temos, o que mais me chamou a atenção, assim, o primeiro paciente, na verdade, que nós tivemos nos Estados Unidos, acompanhando o serviço da Filadélfia, onde a gente fez nosso treinamento, era um paciente já dos seus 50 e poucos anos. Nós chegamos mais cedo para atender o paciente, antes do médico responsável, e esse paciente estava acompanhado de uma mulher e uma menina de seus 17, 18 anos mais ou menos. E eu fiquei um pouco assim, encabulado, né? Assim, quem que é o paciente? Vocês são o paciente realmente? Ah, sim, o paciente é meu marido. Essa aqui é a nossa filha. Então, assim, logo na primeira cirurgia, era um paciente homem para mulher, fazendo face, prótese de mama e redesignação sexual. E acompanhado da esposa e da filha. Entendeu? Então, assim, já atendemos pacientes de 50 e poucos anos, com 4, 5 casamentos, e no 5º casamento a mulher traz para fazer a transformação. Então, isso é muito interessante e isso, de uma certa forma, mudou muito a nossa percepção com relação às pessoas, porque acho que isso é uma manifestação mais pura, mais sincera do amor. Porque você levar uma pessoa que você ama, aceitar a sua transformação, respeitar e continuar convivendo com ela, seja seu pai, seja seu irmão, seja sua irmã, eu acho que isso é uma manifestação de amor muito forte. Então, a gente é muito feliz, muito grato por conseguir presenciar isso, ver essa manifestação do amor, que é muito, muito bonito. Para a gente encerrar o nosso papo, a gente sabe que o assunto ainda é tabu, mas a gente percebe que a informação circula mais. Isso reflete no movimento, no centro de vocês? As pessoas têm procurado mais? Sim, certamente. Atualmente a informação ela está por todos os meios, né? Televisão, internet, enfim. Então as pessoas elas se interessam e elas se vislumbram aqui naquela situação, né? E certamente elas acabam procurando os centros onde são mais voltados para esse atendimento específico. Até para evitar daqui a pouco de fazer um uso sem orientação, imagino, Exato, né? sim, exatamente. Exato. Tá certo, muito obrigado, doutor José Martins, doutor Obrigado Cláudio a você. Eduardo, Obrigado. obrigada pelo nosso papo e semana que vem tem mais papo aqui na Versar. Tchau, tchau.